Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Você Vamos. Pronto. Vou arrumar esse microfone aqui. Pronto. Ok. Pode ir. Tá online? Tá. Pessoal, boa noite. Eu sou Carla Luquizic, da Classmaker Educação. E sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós estamos trazendo aí um convidado assim especial que os professores adoram falar. Então hoje nós vamos estar falando, né, sobre a importância do brincar na educação. E para esse assunto que é tanto discutido, né, realmente o que é, o que não é, o que seria esse brincar? Será que realmente quando o aluno está na escola ele está brincando? Será que quando ele brinca ele aprende? Então, para responder tudo isso e mais alguma coisa, nós trouxemos aqui o Esdras para estar falando com a gente. Esdras, muito boa noite, obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente. Boa noite, obrigado. Na verdade, eu digo um bom hoje para todo mundo, né? Porque eu não sei se vão me assistir de manhã, de tarde, de noite, se vão me assistir amanhã, hoje ou ontem, não sei, do jeito que as coisas estão. Então, eu desejo um bom hoje para todo mundo. Normalmente assim, o pessoal assiste, tem um público que assiste agora, né? Pelo Facebook, uma parte do pessoal entra lá no YouTube também para poder interagir. E a gente também, esse conteúdo, depois eu vou falar para vocês, como a gente já faz a transmissão pelo YouTube, esse conteúdo, essa live já fica gravada lá. Aproveitando, um pessoal pediu, né, que a gente tivesse as legendas, nós tivemos aí alguns acessos aí às nossas lives, o pessoal dos Estados Unidos e um pessoal no Japão estavam pedindo as lives, então agora nós estamos com legendas em todos os idiomas, tá? Então quando você vai assistir, quando terminar a live em tempo real, clica lá na legenda, que aí você vai estar conseguindo fazer uso desse material, desse conteúdo, ok? Assim como também esta semana, passando aqui, essa nossa data aqui, segunda-feira que vem,
essa live da importância do brincar na educação vai estar indo para o nosso podcast, ela sobe em formato podcast e ela vai para a nossa rádio, a Rádio Classmaker Educação. Temos, assim, um público fantástico na nossa rádio, estamos lá com 16 mil professores na nossa rádio ouvindo, aproveitando o conteúdo, então a gente tem que mesmo estar divulgando e levando a educação em um outro nível, é isso que é importante a gente sempre lembrar. Vamos estar contando aqui no suporte hoje, no nosso suporte técnico com o Sérgio, que está aí aqui embaixo. Sérgio, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite. Bom, e agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou abrir para vocês, vou passar rapidinho aqui as nossas lives, a nossa agenda, como vocês já sabem. E aqui eu estou com a Marília. Ok, Marília, a gente vai estar transmitindo pelo YouTube também, tá? Quem tiver dúvida, pessoal, podem mandar as mensagens, a live é pública, o número da rádio é uma rádio web, Tatiana, eu vou passar para todos vocês, tá bom? Boa noite, Chico, seja bem-vindo. Eu vou estar passando para vocês todos os links do conteúdo que o professor Esdras vai estar passando. Ele vai na descrição do nosso vídeo, também vai nos comentários do Facebook, ok? E na descrição também do vídeo. Então, eu compartilho os links em todos os canais, podem ficar tranquilo, ok? Bom, eu vou abrir aqui rapidinho para a gente, vou passar aqui agora, eu vou falar primeiramente, vou falar sobre essa live que vai acontecer dia 15 de abril, essa live vai ser com o Marlon Piloneto, do Papo Docente, e vai ser uma série, são 4 lives. Sérgio, por favor, do técnico, sobe para a gente aí, por gentileza. Vou passar aqui para vocês verem. Então, esta semana, no dia 14 de abril, que é quarta-feira, nós não vamos ter live. O que vai acontecer, nós vamos ter uma reprise na quarta-feira, tá ok? Então, em função desse outro compromisso de quinta-feira, nós vamos estar entrando justamente com essa reprise, tá ok? Então, vou passar aqui para vocês darem uma olhada no post. Nós vamos estar aí no dia 15 de abril com uma live com o Marlon Piloneto no Papo Docente. É uma formação continuada, ok? Uma série de 4 lives. E nós vamos estar batendo um papo às 19h30 pelo canal, transmissão pelo YouTube em Papo Docente Oficial. Então, nós vamos ter aí uma série, enfim. E essa primeira série vai estar falando sobre uma série de educação, sociedade e inovação. Então nós vamos estar conversando, o Marlon vai ser o mediador, eu vou estar dialogando com um outro professor e nós vamos estar falando escola sobre reflexões e tendências. Isso no dia 15, ok, gente? 15 de abril às 19h30, quinta-feira. No dia 19 de abril, eu não vou conseguir abrir para vocês ainda esse post, porque o post não ficou pronto. Eu estava aguardando para trazer para vocês, para o dia 19 de abril, uma live. E lógico, pensando nesse contexto aí do Dia dos Índios, eu não poderia trazer uma pessoa diferente que não fosse o Sebastian Gerlich, que esteve aqui com a gente falando sobre as possibilidades das tecnologias entre pontes com diversas culturas. Ele tem uma forte atuação aí, ou seja, com os indígenas, e ele vai trazer aí uma convidada fantástica, ele vai estar trazendo a Maria Pancacaru, ok? Ela é da tribo indígena e nós vamos estar trazendo um assunto sobre reflexões sobre o Dia do Índio, tá? A gente falou bastante sobre isso aqui. Gente, Dia do Índio não é colocar uma cartolina na cabeça e sair pulando, batendo na boca, ok? Então, não é isso. Nós temos que ter uma reflexão de um trabalho diferenciado, um trabalho sério e como que isso chega ao alcance da escola, dos alunos e o que pode ser oferecido de material para vocês, tá? Então, vai ser uma live bem bacana, gente. Bom, no dia 22 de abril, eu vou voltar com o Marlon Piloneto, com a segunda live, ok? Essas lives vão acontecer em 3 quintas-feiras, tá? Então, a live do dia 22 de abril... Sérgio, por favor, você abre aí pra gente? Tá compartilhando. 22 de abril. Aí nós vamos estar falando nessa segunda da formação continuada sobre aprendizagem baseada em competências. Também na quinta-feira, dia 22 de abril, às 19h30, pelo YouTube, transmissão pelo YouTube, no canal do Papo Docente Oficial, ok?
Na segunda-feira, que é dia 26 de abril, nós vamos estar com aquela live, que é uma série que a Classmaker faz, chamada Open Mind na Educação. Vai ser a nossa segunda Open Mind na Educação, nossa segunda mente aberta na educação. E cujo tema nós já estamos com os convidados e estamos aqui, nós vamos estar falando sobre educação disruptiva. Então, para fazer esse bate-papo, nós estamos trazendo professores disruptivos, ok? Então, vamos abrindo aqui para vocês verem. Eu vou estar trazendo aqui para vocês como convidado. O Sérgio está abrindo aqui para a gente. Seguiu? Não estou com o post salvo aqui. Tá no computador. Não, pode entrar, por favor, pode entrar no Benê, você pode entrar, por exemplo, no Paulo Billy, no Rodrigo Terra. Todos eles têm, tá? Pode entrar aí que a gente abre. Bom, e aí, nessa live, eu vou estar abrindo aqui para vocês darem uma olhadinha. Bom, e aqui estou postando para vocês aí o post da live, ela vai acontecer novamente pelo YouTube, pelo Facebook, no dia 26 de abril, às 21 horas. Nós vamos estar com o Paulo Billy, com o Rodrigo Terra e o Marlon Piloneto. Os mediadores serão eu e o Benê Moreno, e é naquele formato que vocês já conhecem, tá, gente? 2 minutos de resposta para os nossos 3 convidados e interação do público, o que vocês querem perguntar, o que realmente pode ser um ensino disruptivo, enfim, nós vamos estar tocando em todos esses assuntos. O nosso primeiro Open Mind de Educadores, foi fantástico. A gente teve aí 1.800 acessos de interação. O pessoal gostou e curtiu bastante. No dia 28 de abril, não tem o post desse aqui para mostrar, mas o Sérgio já vai abrindo o post do dia 29 e eu já vou falando sobre a live do dia 28. Nós vamos estar aqui com a doutora Cristina e a Ana Melchert falando sobre os direitos autorais nessa época de professor-autor, dos professores produzindo conteúdo. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que são os commons e como utilizá-lo, tá? Para a gente conseguir respeitar todo o material e todo o conteúdo que é produzido. No dia 29, que já é a terceira quinta-feira, 29 de abril, vamos estar com a nossa terceira live. Sérgio está abrindo aqui para a gente. Marlon, papo docente, sequência. Não, é que está faltando. Na verdade, assim, está faltando um dos posts aqui, desculpa. Esse post não está pronto, mas é aprendizagem baseada em problemas, tá ok? É o PBL, é o Project Based Learning. Nós vamos estar falando no dia 29, tá, gente? Bom, indo lá para o mês de maio, aí a gente já entra nessa live aqui que está sendo mostrado para vocês o post, tá? Nós vamos estar falando sobre BNCC na prática, reflexões e paradigmas, ok? Vou confirmar essa informação, mas todas terão certificação, tá? Eu vou ver isso daí com o Marlon e eu posso estar confirmando para vocês. No dia 5 de maio, nós vamos estar aqui com o Stravos Chantopoulos, falando justamente sobre a educação no século XXI, os novos paradigmas durante e pós-pandemia. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a política educacional, tá? O Stravos tem muita experiência aí, já experiência de anos, e ele vai estar justamente dialogando sobre tudo aquilo que é pertinente, já trabalhou na Secretaria da Educação, com especialidade, ex-diretor da GV, então a gente está trazendo alguém que possa falar para que a gente consiga entender efetivamente esse cenário, tá? Bom, nós temos aí uma outra live também em maio, que é do Paulo, do Sandro, desculpa pessoal, pegou o Sandro? Calma, que senão não tem feito. Ainda não tem feito assim. Ok, nós estamos sem o post, ainda não foi feito, tá? Mas o Sandro também vai estar falando, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele vai estar conversando com a gente sobre a cybercultura, tá? Cybercultura dentro desse universo do cyberespaço, tá ok? Bom, gente, vou falar agora rapidinho aqui, terminamos a nossa agenda, vou falar um pouquinho. A Marília me perguntou, sim, Marília, eu vou passar aí para vocês, eu vou mostrar o livro e vou explicar para vocês rapidinho o que é, tá? Sérgio, por favor, abre para a gente aí o livro. Um minutinho, que eu tô procurando.
Pode abrir na Amazon mesmo, não tem problema. Tanto faz. Bom, nós vamos abrir aqui. Então, esse livro que eu vou estar apresentando aí para vocês, que fala sobre o Minecraft na educação, foi um projeto que eu realizei dentro da escola, trabalhando principalmente com a multiteridade. Então, eu trabalhava com alunos que já vinham desde o Fundamental 1, que é o ciclo básico, né, Fundamental 2, ensino médio e na educação do ensino superior até o segundo ano. Então, eu trabalhei desenvolvendo todas essas habilidades inerentes, né, que são do século XXI, trabalhando na reconstrução virtual da cidade de Mariana com o game Minecraft. Então, esse projeto iniciou lá em 2015, anteriormente, foi em novembro de 2015, quando aconteceu o rompimento da barreira da Samarco, e esse projeto foi finalizado em maio de 2019. Então foi um projeto aí de 3 anos, com o trabalho desses alunos, fazendo uma proposta justamente com os projetos da Mojang da Dinamarca, o projeto Block by Block, tá? Em parceria com a ONU, foi aceito o projeto, enfim, nós somos contemplados aí com esse trabalho fantástico do projeto de Minecraft. E o pessoal está perguntando, vou pedir para o Sérgio deixar o link também, tá ok? Para vocês aqui, eu estou recebendo a mensagem. O conteúdo do livro ele aborda os diversos tipos de aprendizagem que foram desenvolvidos, principalmente na aprendizagem baseada em games, e todos os tipos de aprendizagem que foram contempladas dentro desse universo, tá? Sim, sim. Sérgio, você pode abrir o vídeo rapidinho, por favor? Tá, abre o vídeo primeiro, depois você passa os links, por favor. Vamos? Vou passar o vídeo aí que vocês pediram. Vídeo de 3 minutos, tá, gente? Porque é um vídeo bem rápido, realmente, é só para ver a parte principal e para vocês entenderem o contexto, né? Esse contexto aí da cidade de Mariana, ele trabalhou fortemente com projetos multitransdisciplinares, e a gente desenvolveu junto às áreas todos os conceitos quando nós trabalhamos com história, com arquitetura, preservando todos os detalhes arquitetônicos da cidade, resguardando aqueles perfis, né, as características de fauna e flora. E vocês vão ver no canto superior esquerdo a imagem original da cidade que foi mapeado, tá ok? E fizemos uma proposta nova de reconstrução dos prédios, falando sobre o uso de placas de energia solar para alimentação na cidade. Como o jogo ele possui essa questão da temporalidade, durante o dia no jogo as placas são alimentadas e à noite ela ilumina principalmente a nova proposta que foi pedido para a praça, tá? Pode dar o play.
Bom, Quero mais. Ai, agora acabou, Esdras. Era um vídeo pequeno, porque assim, só para o pessoal ver mesmo. Quem quiser saber mais, entra lá no canal da Classmaker. Lá a gente tem vários trabalhos que é de reconstrução com Minecraft. Nós temos um trabalho bem bacana que foi feito com o pessoal lá com a Universidade de Portugal também, com o secretário da Educação. A gente fez a reconstrução virtual do Castelo da Pena. Em Sintra, foi um trabalho que ele pediu, foi de um curso bem bacana que demos lá na turma de pedagogia para uso de ferramentas, né, para criar objetos de aprendizagem. Temos um outro projeto também feito em parceria com a pedido do consulado da Rússia, sobre a construção da Praça de São Basílio para os imigrantes, criando uma narrativa, tem todo um contexto. Aí vocês entram lá, pode ver, tem bastante coisa que está feito lá, inclusive o uso do Minecraft para a área corporativa também. Tem vários desenvolvimentos de trabalhos ali também, tá? Bom, aí agora nós vamos conversar com Esdras e nós vamos querer saber o seguinte... Esdras, me conta um pouquinho da sua trajetória. Quem é o Esdras? Né? Quem é o Esdras dentro desse contexto? Quem é esse Esdras que está aqui hoje com a gente, que chegou nesse ponto, sentou aqui? De onde ele veio? Quem é ele? Não, antes de eu falar de mim, eu tenho que falar desse seu trabalho, que isso é uma coisa magnífica, e é pura ludicidade, isso é brincar, isso é lazer, isso é educação, tem tudo a ver com o que eu vou falar. Então, eu sou obrigado a elogiar o seu trabalho antes de me apresentar. Ai, Meus parabéns obrigada. por esse seu projeto, meus parabéns. Obrigada, obrigada. Pura. A gente trabalha bastante com Minecraft, com robótica pedagógica. A gente tem ali, ó, tá vendo a nossa prateleira não tá vendo direito, mas ali tem um monte de coisa que dá nas oficinas. Inclusive, nós estamos aí numa oficina de robótica pedagógica às sextas-feiras, né? Já estou com uma turminha montada, nós estamos aí já entrando aí nas 3 semanas de reta final, e aí a gente já vai ter um outro curso de robótica, né, educacional, provavelmente em maio, a gente vai estar abrindo um outro curso. Então, a gente está sempre avisando para o pessoal, mas é importante sim, é importante para essas crianças, né? Enfim, é interação, né? Engajamento, porque brincar é divertido, mas também é divertido aprender, né? Quando você consegue trazer, sim, né? Sim. Bom, mas deixa eu começar então a falar um pouquinho de mim, vou falar rápido. Eu comecei lá pelos 7 anos de idade como um acampante num acampamento pedagógico. Não era um acampamento de mero entretenimento, era um acampamento que tinha uma intenção de educar também, com 7 anos. Aí lá pelos 13 ou 14 anos, como eu já era acampante de dezenas de acampamentos, eu já era considerado veterano, eu comecei a participar da equipe de monitores, de recreadores. Aí fui crescendo, acabei tendo a minha equipe de recreação, acabei trabalhando em outras empresas, acabei sendo, além de monitor de acampamento, sendo coordenador mesmo, tendo minha equipe. Acabei me especializando, fazendo minha especialização em lazer, envolvendo aí a didática, envolvendo o ensino superior, e a publicação, o que foi publicado em seguida, no final da minha especialização, foi justamente sobre acampamentos, foi justamente sobre o valor pedagógico dos acampamentos. Assim, eu entrei nessa área e pesquiso, estudo até hoje o brincar, o lazer. Aliás, qual é a diferença, qual seria a diferença entre o brincar, o lazer, o lúdico, o ócio? Não existe uma definição exata. Desde o início do pensamento ocidental, desde a Grécia, desde lá de trás, não existe uma unanimidade, não existe um conceito fechado, um conceito único que Certo. possa definir. Existe mais uma questão de classificação, talvez até no aspecto didático, pedagógico, para você diferenciar. Vamos agora participar de um jogo. Aí, por exemplo, imagina-se que o jogo tenha uma regra pré-definida. Isso é uma das características de um jogo. Tem regra pré-definida. Mas, se a gente pensar numa brincadeira como pique-pega ou pega-pega,
por exemplo, também tem regras, também tem regra pré-definida. Sim, sim. Encosta ali, conta até 100. Não pode, Uhum. não pode olhar. E são regras que são passadas de geração em geração, que é algo mais pré-definido do que isso. Então fica meio complicado realmente a gente ter uma definição exata. Quando a gente pensa no inglês, play the game, se for traduzir para o português, joga o jogo, fica pleonástico. Então não existe uma definição exata para o que é o brincar, para o que é o lazer, para o que é o lúdico, para o que é o jogo. Existem classificações conforme o uso que se dê, conforme seja o contexto em que seja usada a palavra. Agora, existem algumas características que são bem específicas para, para o lazer em si, ou para o brincar, para tudo isso que eu falei, que no fundo acaba muitas vezes sendo a mesma coisa, pode ser considerado a mesma coisa. Então, características do lazer. Vamos pensar o seguinte: ninguém se diverte por obrigação. Uhum. Então, Sim, sim. então, a participação, nesse sentido, é livre. O lazer, o brincar, é libertatório e é libertador. No sentido de que você não faz por obrigação. Embora, por exemplo, haja aquele horário exato, que é o horário do recreio, para aquilo. Ou uma atividade específica na aula de educação física. Ou uma atividade específica em qualquer disciplina que seja. Vamos fazer um jogo, vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer. Existe sim uma normatização, mas ninguém se diverte Uhum. por obrigação. Sim. Além disso, a pessoa não consegue estar preocupado com um objetivo e, ao mesmo tempo, estar se divertindo. A Tá. pessoa participa do brincar pelo prazer do brincar. É uma característica do brincar. O hedonismo, a busca pelo prazer. Outra característica é a liberdade. Outra característica é a criatividade. Aí você perguntou no começo, afinal de contas, educa ou não educa? Ensina ou não ensina o brincar? Aí eu gostaria que as pessoas imaginassem a cena da criança pequena no berço, tentando sair do berço. Ela está sozinha ali, tentando sair do berço. Tem alguém ensinando a criança a sair do berço? Não tem. Uhum. Ela está naturalmente exercendo a sua liberdade, adquirindo aqueles movimentos, adquirindo aquele aprendizado por conta própria, é um autoaprendizado. Ela está exercendo a liberdade dela, buscando um prazer, buscando mais liberdade, buscando maior liberdade. Então, eu costumo dizer, essa é uma posição minha, que é uma força motriz do desenvolvimento humano. Essa tríade: a liberdade, a busca pelo prazer e a criatividade, que são justamente elementos do lúdico, do lazer. Existem outros elementos, mas eu coloco esses três como sendo os principais elementos para o desenvolvimento do indivíduo, já nos primeiros instantes em que ele está tentando sair do berço. Quando o indivíduo está maiorzinho, ele está tentando engatinhar, pode haver alguém até orientando, ou pode não haver, mas se não houver, a criança está inventando por conta própria. Ela está buscando o quê? Está buscando satisfação, está buscando prazer, está exercendo a liberdade, ela está criando os movimentos. Não tem uma pessoa lá dizendo, põe o cotovelo ali, põe a mão ali, põe o joelho. Uhum. Não, ela está fazendo por conta própria. Aí agora vamos incluir um pouquinho de arte nisso. Ué, mas arte nessa idade, a criança é pequenininha, mas espera aí. Mas acontece que daqui a pouco a criança vai estar andando. Para andar, ela vai estar imitando Ah, tá. um ser adulto. E existe mesmo a expressão, já está fazendo arte aí, menino?
Verdade. Pois é. O que você está aprontando, né? A inteligência popular, a cultura popular é sábia. É arte. A aprendizagem é arte. Inclusive, eu escrevi essa semana, que eu gostaria de ler. Por Eu favor. postei no LinkedIn. Eu vou ler um pedaço aqui. Pode ler sim, fica à vontade. A arte e o professor. Todo artista, de fato, usa ludicidade. Eu digo, de fato, porque há muitos na função, mas que não são. Mas, deixa eu mudar um pouquinho. Vejam só. Opa! O artista usa o lúdico para gerar fantasia, surpresa, vertigem. Conforme o uso que dermos às palavras, podemos dizer que gera diversão, entretenimento, humor. O artista pode também ser professor, atuar na intenção de ensinar. Mas professor não é chamado de artista. Chamaremos então o professor de professor arteiro? Então ficamos assim. O professor de verdade é um arteiro. Faz arte para ensinar. Pelo ensinar, ao ensinar. Sem nem perceber o quanto de arte nisso tudo há. Saindo do personagem agora, voltando aqui à imagem. Então, eu acho que o professor é um artista. Eu acho que a arte ensina. Uhum. E o professor tem a arte de ensinar. Porque o professor está fabricando motivações para o exercício dessa ludicidade da criança. Essa ludicidade que é natural. Esse trabalho que você fez é um trabalho de arte. Você foi artista. O brincar tem várias características, tem várias motivações e tem várias formas de se pensar nesse brincar. Aliás, eu já aviso, em alguns momentos eu posso chamar de lúdico, posso chamar de brincar, posso chamar com outras palavras, posso chamar de jogo, posso chamar de brincadeira, de diversão, porque serve mais como uma forma classificatória. Se a gente for ver nos Estados Unidos, por exemplo, um curso sobre lazer acaba focando muito mais no mercado do entretenimento, os grandes espetáculos, os grandes shows. Uhum. Se a gente for na França, eles acabam vendo muito mais a questão turística no curso de lazer. E o lazer, turismo, está dentro do lazer. É uma prática de lazer. É uma grande brincadeira. Tem o suspense, tem o mistério. Você não sabe o que você vai ver direito, você não sabe como é que vai ser. Você está aprendendo, você está conhecendo. No Brasil, a tendência é mais um curso na área pedagógica, na área didática, embora sejam situações raras e únicas. Eu sou um dos poucos especialistas no país inteiro. Então, não é algo realmente muito comum. Existem as características do lazer. Como eu falei, existe a questão de ninguém ser obrigado a se divertir. Ninguém se diverte por obrigação. Mas, por outro lado, também, o lazer liberta a pessoa das suas obrigações de trabalho. O lazer pode ser visto em contrapartida ao trabalho. Mas, desde lá, no início do pensamento ocidental, desde o pensamento grego original, lá atrás, nós temos que o momento de ócio deveria existir para se pensar na razão das coisas. Uhum. Não era como um momento de descanso. Era um momento para se pensar na razão das coisas, nas motivações das coisas. Um instante. Então, veja só, o que era o ócio naquela situação? Era um momento para se refletir, para se pensar, e assim surgiu o pensamento humano.
o pensamento organizado, assim surgiu a filosofia. Não o pensamento humano, mas o pensamento organizado. A filosofia surgiu dessa maneira, com esse espaço que podemos dizer que seria, entre aspas, de lazer. Então, nós temos aqui várias linhas que são consideradas lazer, que são consideradas diversão, que são consideradas o brincar. Existe muita coisa a ser pensada, a aventura, a competição. A competição é uma grande motivação. Agora, veja, fala-se muito em gamificação, só que existe um perigo. O lazer, o brincar puro, é pelo prazer. Não é para se atingir uma meta. O professor pode ter a meta, mas o brincante, a pessoa que está brincando, ela tem que estar livre naquilo. Sim, sim. Quando a gente aplica uma brincadeira, quando a gente faz um trabalho de gamificação, e essa é uma crítica que eu faço a muitos processos que estão acontecendo nessa plataformização, nessa tecnologização da educação, é que nós podemos estar criando autômatos, pessoas automatizadas. E, inclusive, dentro dos links que eu coloquei, está lá. Um autor escreveu um livro chamado, deixa eu ver se eu encontro aqui, A Fábrica de Cretinos Digitais. Ele é um francês, então o nome não é este. Esse é um nome traduzido para o português. Mas ele é diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França. Ele escreveu A Fábrica de Cretinos Digitais. O link vai ser colocado. Nós temos, pela primeira vez na história da humanidade, uma geração intelectualmente inferior à geração dos seus pais. Então, é um cuidado que nós temos que ter na hora de pensarmos em usar essa tecnologia na educação. Porque a tecnologia... Imagine que você pode escrever qualquer palavra errada, que automaticamente ela é consertada. E ainda o sistema faz a busca, o algoritmo ainda faz a busca para você, mesmo você tendo escrito a palavra errada. Tem criança que não sabe mais escrever. Tem colégio que está adotando sistema sem escrita manual. E colégios caros, colégios para uma classe social mais elevada. Porque, afinal de contas, quem é que tem tablet? Sim. Aliás, quem é que tem internet nesse país? Se a gente for ver, a desigualdade é muito grande. A equidade na educação não existe nesse país. Aliás, no mundo não existe. Quem dirá nesse país? Então, é um dos perigos. A tecnologia tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens como esta. A criança se acomoda. A criança não precisa mais procurar alguma coisa. Então, antes mesmo da pandemia, a gente ia no shopping, a gente via mãe, pai e a criança no carrinho, o pai com o celular, a mãe com o celular, o menino no carrinho com o celular, assistindo o bichinho pintadinho, que não vou dizer o nome, ou qualquer outro bicho, ali, um desenho. A mãe pegando a colherada e enfiando na boca da criança, enfiava de novo. Aí depois reclama que a criança vê um prato de salada e não quer comer. A criança não sabe nem o que está comendo, porque ela está só olhando para a tela. Aí, quando ela vê um prato de comida, ela não sabe nem escolher. Antigamente, a gente comia em família, dentro de casa. Ao menos uma vez por semana, ao menos uma vez por dia, dependendo da época que nós estamos falando, dependendo da região do país, as refeições eram feitas em família. Pelo menos uma refeição era feita em família. E conversava-se. Hoje, até quando a refeição é feita em família dentro de casa, é cada um com o seu celular. Verdade.
Então, nós estamos tendo uma chance única na história de recuperar valores perdidos, de recuperar habilidades perdidas, habilidades de sermos humanos. E muitas vezes não estamos sabendo aproveitar. Porque nós temos essas possibilidades, estando dentro de casa, de compartilhar momentos em família. E isso é aprendizado. Isso é lazer. Bate-papo é brincar, é lazer. O ócio, não existe o ócio sem aprendizado. O ócio é produtivo. Professor, me fala uma coisa, por que as professoras, né, enfim, as educadoras, quando estão com as crianças lá, eu estou pensando lá no Fundo 1, enfim, onde já começa lá no maternal, por que na verdade, assim, você tem várias pesquisas, né, que realizando essas leituras, que eu já andei vendo, e até como professora eu já presenciei isso, você tem aquela situação que a escola foi cada vez mais aumentando, né, o tempo de aula, e aquele momento da criança do brincar na escola cada vez foi ficando mais apertado, né? Aquele tempo foi diminuindo mais e a escola, de repente, acabou entrando para dentro das casas. Porque a criança vai lá, chega de manhã, passa o dia todo na escola, sei lá, estudando, está na sala de aula, aí ela tem um período à tarde que também estica para o integral, mas a criança continua estudando de novo. Então, assim, né, a criatividade que é inerente do ser humano, ela acabou, em vários aspectos, sendo cortada, né? Ela acabou sendo encaixotada de novo. E hoje em dia, aquilo que você comentou, né? Nós temos, por exemplo, workshops, gente, tem oficina de criatividade, porque a criatividade foi sendo perdida ao longo dessa construção, dessa coisa, dessa educação orgânica, ela acabou sendo perdida. Em algum momento ela ficou lá para trás. E aí hoje, por exemplo, eu tenho assim, isso não é uma crítica, tá? Ainda bem que você tem algumas situações que você consegue resolver, mas algo que o ser humano já nasce com ele, nós temos oficinas criativas que as salas ficam lotadas com os professores, né? E esse negócio da escola cada vez mais dentro de casa, não tem mais aquele momento de fato para a criança brincar. Então a criança chega em casa, a mãe está fazendo uma janta, o pai está fazendo alguma outra coisa, está a fim de ver um jornal, quer descansar, e aí o filho quer brincar, aí imediatamente eles sempre pegam o mais fácil, né? Eles vão lá e dão um celular na mão. Por quê? Porque ele vai ficar ali parado, concentrado, teoricamente ele não vai estar dando trabalho, né? Como que é isso, essa chegada na escola, esse aumento do tempo e esse momento mais raro dessas crianças estarem brincando? Já começando sim, desde pequenininhos, né? Porque é lá que a criatividade acabou sendo tolhida, né? Na verdade, existe um espectro mais amplo. Eu morava num prédio que, olhando pela janela dos fundos, eu via lá longe um campinho onde as crianças jogavam bola. Hoje eu não consigo nem enxergar mais aonde era o campinho, porque na distância, se eu entro naquele prédio de novo, se eu entro naquele apartamento de novo, eu tenho acesso ainda, eu não consigo mais ver o campinho. Porque construíram no campinho e construíram em todo o caminho até chegar no campinho. Então, os espaços de lazer estão sendo restringidos. O Parque do Ibirapuera, por exemplo, em São Paulo, não sei como é que está hoje, mas houve momentos em que foi proibido para passeios de bicicleta. Houve épocas, não sei se você mora em São Paulo, houve épocas, eu morava em São Paulo, estava proibido o passeio de bicicleta no Parque do Ibirapuera. Existem as razões para não atropelar criança, não atropelar cachorro, tudo bem, existem suas razões. Mas vai andar de bicicleta aonde? Naquela época não havia ciclovia. E a ciclovia é para a pessoa se transportar, não é para a pessoa ficar passeando. É um espaço para meio de transporte. Então, as áreas, o lazer tem sido reduzido. Anterior à pandemia, durante a pandemia, nós estamos tendo chances de ouro de recuperar momentos de convivência, de recuperar esses contatos. Sim. Outra restrição é a questão da segurança.
Antigamente podia-se brincar na rua. Hoje não se pode brincar na rua. Outra situação que aconteceu foi a redução do número de filhos. Casais que não querem mais ter filhos. Antigamente, num prédio, quando a gente descia, quem morava em prédio há 30 anos atrás, quando descia, podia ser que tivesse 30 crianças correndo na portaria. Se fosse um prédio que tivesse um jardim grande embaixo, poderia encontrar 30 crianças, tudo vizinho. Verdade, é verdade. Correndo. Antes era assim mesmo, né? Quando tinha os prédios, a gente descia, né? Saía lá embaixo, lá no térreo, a gente via um monte de criança brincando, a gente vinha pais sentados, né? A mãe, de repente, sentada nos bancos, né? Nós tínhamos muito essa situação. E o engraçado é que com o tempo, né? Por mais que você fale assim, puxa, a gente podia otimizar o tempo para ter mais tempo de brincar, na verdade, acabou acontecendo ao contrário. Então, em algum momento, essa brincadeira precisou ser levado para um lado, né, de um aprendizado. Mesmo que o aprendiz, né, aquele que está brincando, não tenha essa intenção. Mas cada vez o tempo foi diminuindo e a gente não vê mais isso, é verdade. Acontece. Uma perguntinha. A Ângela, calma aí, deixa eu pegar aqui. A Ângela Cristina Martins mandou. Ela trabalha, né, com educação infantil e realmente percebo essa diferença das crianças que vêm ainda bebês usando muito as brincadeiras no ensinar. Tudo é uma diversão com aprendizado e hoje em dia os adolescentes não brincam mais. Em nossa época, até os 16 anos, brincávamos na rua de casas, em Pinheiros. Quer ver uma coisa? Aqui, ó, vocês não sabem o que é isso. Eu vou pegar aleatoriamente um. Isso é um LP. Eu tenho 6.000. Já tive mais de 6.000. Estou mostrando porque tem gente que não sabe com LP. É verdade. Quando a gente ia ouvir uma música, e isso é diversão, isso é lazer, isso é brincar, quando a gente ia ouvir uma música, a gente procurava o disco. E o disco tinha uma arte. Uhum. Aqui está o artista. E tem capas que são verdadeiras obras de arte. É que eu não pensei que a gente ia entrar nesse assunto. Mas, senão, eu teria separado algumas capas que são verdadeiras obras de arte. Como aqueles libretos de ópera. Uhum. Havia Sim. folhas que se abria, que se fechava. Pronto. Achei. E daqui, por incrível que pareça, era a capa de um disco. Veja. É uma verdadeira enciclopédia sobre música. Sim. O Som Brasileiro, não sei se dá para ler. Tá dando para ler. E isso era um encarte que vinha dentro da capa de um disco. Isso, é. É um verdadeiro livro, uma verdadeira lição. Eu tenho aqui em casa também, a gente tem bastante disco, né? E a nova orquestra, o tamborim, a bossa nova, esse daqui é outro. É outro encarte de outro disco. E já é sobre a música clássica. Agora, o que eu quero dizer com isso? O que é que eu quero dizer com isso? Existe uma palavra chamada afeto. Poucas pessoas realmente conseguem absorver o sentido da palavra afeto. Afeto, aquilo que nos afeta. Antigamente, ouvir uma música envolvia um processo, envolvia um ritual. A gente ia na casa dos nossos amigos, vamos pensar em criança, mas vamos pensar também na educação de adolescentes. Antigamente, quando a gente era adolescente, a gente ia na casa de amigos nossos. Eu ia com 3 LPs, outro ia com 2 LPs. Ia mais 2 ou 3 pessoas na casa desse amigo em comum. E a gente gravava a fitinha cassete. Ó aqui, ó. Esses pequenininhos, ó. Que na época o pessoal nem sabia, quando ele tocava uma, no máximo 2 faixas
Da abertura também tinha uns menores, depois tinha os maiores que você mostrou. Tinha aqueles pesados, né? Eu tenho muitos discos daqueles pesados, quando cai no chão ele quebra, que meu avô trouxe da Rússia. E tinha muita coisa também que a gente conseguia ouvir, que a gente aprendia com aquilo ali. E a gente percebeu que conforme foi passando o tempo, quando você fala de músicas, claro, virtuais, que você coloca, por exemplo, um pendrive, claro, é interessante porque de uma maneira ou de outra ele te dá acesso a elas. Só que existe muita coisa que foi perdida, como essas capas, a arte, aquele conteúdo, toda aquela narrativa que tem do disco, que você olhava. Então, essas narrativas acabaram se perdendo nesse contexto, né, Edu? O que as pessoas estão perdendo, por isso que eu falei da fábrica de cretinos, o nome do livro. Uma geração intelectualmente inferior. Porque a humanidade perdeu o processo. Essa coisa de automatizar, essa automação, fez a pessoa perder o processo. A gente, quando ia assistir desenho, quando a gente era criança, a gente sentava, a gente tinha aquela hora certa para assistir o desenho que a gente queria assistir. E a gente só podia assistir naquela hora que a mãe deixava. E conforme fosse, não podia assistir enquanto estivesse almoçando, porque o almoço estaria em família. Ou dependendo da família, podia. Talvez até fosse o único horário que a criança tivesse disponível para ver televisão. Porque tinha outros irmãos, tinha um irmão mais velho que também queria ver, tinha o horário dos pais assistirem o jornal, tinha o horário da escola, tinha o horário que ela ia fazer o judô, fazer o balé. Então, talvez só naquele horário. Mas havia um processo. A criança escolhia, mudava, só tinha 7 canais, só tinha 5 canais, só tinha 3 canais. Dependendo da cidade que morasse, só tinha um canal. É interessante que eu morava em São Paulo e, aos finais de ano, eu ia para Recife, que eu tinha família em Recife, ou eu ia para Campina Grande, interior da Paraíba, ou eu ia para João Pessoa, ou eu ia para os acampamentos, ou eu ia para tudo isso. E em cada lugar que eu fosse, em São Bernardo do Campo, já pegava uma programação diferente, já pegava canais, ou não pegava canais, que pegava na região central de São Paulo, que era onde eu morava. Eu sempre morei próximo à Avenida Paulista. Então, engraçado, né? Que isso que você está falando, quando a gente pensa em tudo isso, né? Esse contexto, tudo isso que você está falando. Nós estamos fugindo do assunto, viu, Carla? Nós estamos fugindo do assunto. Não, mas espera aí, tudo isso que você está falando tem a ver, porque olha só. Tem a ver, mas... Tem. Ó, vou te mostrar por quê. Quando a gente fala da escola, hoje, tá? Se a gente lembrar a época que nós estudávamos, que a gente estava lá no Fundamental 1, era muito diferente. Fundamental 1, a gente tinha o maternal, a gente já ia na escola pequenininho, né? Que os pais tinham que trabalhar. Mas era muito diferente o que nós tínhamos naquela época e como você vê que é hoje. Tudo isso a gente entende que cada vez mais, com sistemas de ensino ampliados, enfim, nós entramos naquela coisa da padronização, e a padronização acabou criando uma concorrência que, de verdade, é uma concorrência cruel. Então, mais e mais e mais você vê alunos ali, sentado com a apostila na mão, e você acaba criando essa, como é que a gente pode dizer, essa rotina desses alunos, né? De chegar na escola e cada vez ir competindo entre si. É uma competição acirrada que muitas vezes é cruel, né? Essa padronização da educação, né? A gente estudava, bom, pelo menos eu fui alfabetizada com aquele livro Caminho Suave. Eu também. E para você ver como é que é. Hoje, nos grupos das professoras, eu vejo um monte de professora. Eu lembro disso, gente, que até uns 5 anos atrás, quando me perguntaram, né? Poxa, mas, Carla, o Caminho Suave, não sei o quê. Nossa, pelo amor de Deus, aquele livro, gente, pelo amor de Deus. Gente, eu estou vendo pessoas procurando o PDF do Caminho Suave para voltar. Então, assim, perceba, alguma coisa não está certa. A padronização, né? A demanda, a formação de alunos por demanda, gente, não está acontecendo como deveria. Né? Muitas coisas estão ficando nesse meio de caminho. Muitos valores, muita cultura.
muitos juízos, não é, Esdras? Está ficando para trás, né? Eu vou contar uma história. Uma história de uma ex. É lógico, eu não vou dizer ex o quê, porque vai que ela está assistindo, então eu prefiro não dizer ex o quê. Ex o quê? Mas, é um ex-momento. Uma ex. É uma ex. Nossa, então nem vamos perguntar das outras, hein? Se é uma ex só, gente, vamos ter que ficar só nessa, tá? Ela me contou uma história que aconteceu com ela. Quando ela era criança, ela assistia a um programa que passava diariamente na televisão, que era apresentado por uma pessoa famosa. Eu estou querendo dizer quem é sem dizer quem é, para não correr riscos. Mas tá bom, tá valendo. Aquelas pessoas que na década de 80 fingiam que sabiam cantar e cantavam, mas sem saber cantar. Aliás, isso vem até hoje, mas naquela época havia aquelas que fingiam que sabiam apresentar programa, não sabiam, mas apresentavam. Então, essas pseudo-apresentadoras tinham seus programas e havia um programa que era o mais assistido. E essa minha ex acompanhava o programa. E todos os dias ela via cantando o Parabéns para Você no programa. Todos os dias ela via cantar o Parabéns para Você. Aí, ela começou a ficar na ansiedade à espera do dia do aniversário dela, que iam cantar parabéns para ela. Assim ela sentia. É a cabeça da criança. Aquele parabéns é para ela. Por mais que os programas tenham um suporte de um pedagogo, de um psicólogo, por mais que a gente imagine que tenha, ou que um game tenha, ou que a gente imagina que tenha, ou que um algoritmo tenha, sabe? Que haja um suporte pedagógico, um psicopedagógico, a gente imagina que tenha. Todo programa é sujeito a bugs, a erros. Então, ela estava ansiosa, ela estava contando os dias para chegar o aniversário dela. E todos os dias, todo mundo cantando parabéns para quem estava aniversariando no dia. Aí, no dia que chegou, no dia do aniversário dela, não cantaram parabéns. Ai, meu Deus do céu. Foi o único dia do ano que não cantaram parabéns para você. Meu Deus. Foi o único programa do ano que não cantaram parabéns para você. Talvez tenha havido algum corte especial para apresentar uma notícia especial, tinha cortado aquela parte. Tá. Talvez tenha alguma entrevista especial. Eu sei que não cantaram, assim ela me contou, não cantaram parabéns para você. A frustração dela foi tanta que 30 anos depois, ela ainda não consegue assistir nada que seja realizado por essa pessoa que apresentava esse programa. Que coisa, né? Mas a gente, na verdade... Você fala de cortes, de coisas que vão sendo perdidas. Imagine quantas crianças podem ter sofrido podem ter ficado mais traumatizadas do que ela. Ela tinha uma situação familiar estável, ela tinha os amigos dela, ela tinha o afeto dentro de casa, ela não dependia daquilo para ser feliz, e mesmo assim carrega a frustração que até hoje ela não consegue assistir nada feito por essa pessoa. Agora, imagina aquela criança que nem presente recebeu no dia, que o único presente que receberia seria escutar um parabéns para você cantado na televisão. Essa a pessoa que morava num barraco. Sim, sim. Uma situação de risco. Essa importância, né, da criança estar fazendo aniversário, estar na escola, a gente via muito isso, né? Que existe realmente é claro, porque é o ambiente dela, mas existe uma supervalorização naquele momento
do parabéns quando ela tá na escola, né? Porque tem toda aquela coisa de, eu vou pra escola porque hoje é meu aniversário, a Pro vai cantar. E aí o que aconteceu? Aí acabou se levando essas festinhas, essas comemorações para dentro da escola. Então, mandava bolinho, os colegas comiam. E era muito mais legal do que o parabéns na casa, do que aquele momento com os pais, porque estava com os amigos, era brincar. E aí essa coisa foi chegando num ponto que não dava mais tempo de fazer. Então não adiantava, eu não deixava, e a escola cortou. Então não tinha mais o parabéns. Aí olha que coisa incrível, as crianças, nem que se tivesse doente, falavam que estavam boas para ir para a escola. Quando foi cortado, elas não queriam ir na escola no dia do aniversário, porque não ia ter o parabéns. Então olha como existe uma inversão nisso daí, né? Aquele momento que era tão bacana, acabou ficando isso que o Wesley falou, traumatizou, né? Porque você fala, puxa, olha, não cantaram parabéns no meu aniversário. E são coisas, né, pequenas, que nem a Páscoa mesmo. A Páscoa hoje, ela vive desse comércio do ovo. Então você não vê mais, por exemplo, aquelas coisas que a gente assistia, né, Esdras, quando era época de Páscoa. Por exemplo, eu lembro que na época de Páscoa, o coelho, para mim, o sinônimo de coelho da Páscoa era o Beto Coelho de um disco que eu cantava junto com o Beto Coelho. Você lembra do Beto Coelho? O Beto Coelho, o Beto Coelho era terrível. Aquele bicho feio, eu lembro. Ele era feio. Ele era feio, mas ele cantava assim, o sapo não lava o pé, naquele rio, ele cantava toda aquela cirandinha, e a gente gostava daquilo cantado pelo Beto Coelho. A gente queria. Eu tenho ainda esse disco do Beto Coelho, gente. O Beto Coelho é esse daqui, ó. Esse aqui que é o Beto Coelho? Não, esse não. O Beto Coelho, ele usava uma roupa, um terninho, e a cabeça dele era um coelhão redondo branco. Era uma cabeça. O Beto Coelho, deixa eu te contar, Carla. O Beto Coelho foi a primeira, era uma apresentadora de TV que se vestia de coelho. Tá. E ela era uma contadora de história. Foi a primeira apresentadora infantil da televisão brasileira. Então acho que era isso. Que era o Beto Coelho. Eu lembro porque eu tenho esse. Eu lembro que, nossa, quando eu ganhei esse disco, eu nunca me esqueço disso. A minha mãe me deu, né? Meus pais me deram. E assim, eu não ouvi o disco o ano todo, porque eu guardava para aquele momento da Páscoa. Então, quando chegava na semana da Páscoa, gente, era várias vezes eu ouvindo aquele disco dos dois lados, A e B, cantando a música, até que chegava uma hora, minha mãe falava assim: esse ano você vai botar o disco do Beto Coelho? Eu não lembro até que idade que eu fiz isso daí. Aí eu falava, mãe, eu tenho que colocar, porque se eu não colocar, eu falei, não vai ser Páscoa. Então, veja como que tem, né, essa coisa, existe todo um afeto, que nem você falou, é aquilo que te causa emoção, aquilo que te afeta, aquilo que te toca, é uma inferência, né? É uma percepção aquilo que te toca, né? Exatamente. Agora, eu tenho que fazer uma correção, que eu passei informação errada. A primeira apresentadora infantil da TV brasileira foi Virgínia Lane, e o coelhinho se chamava Coelhinho Teco-Teco. Não era Beto Coelho, não. Tá, o meu era Virgínia Beto Coelho. Virgínia Lane, ela era cantora, ela era atriz, ela era do show business, e ela virou a primeira apresentadora infantil sendo o Coelhinho Teco-Teco. Eu errei os coelhos. Eu errei os coelhos. 25 canções aí. E esse é o Beto Coelho? Eu vou mostrar aqui, gente, quem era o Beto Coelho, porque era da Catel, né? Coloca aí, ó, disco Beto Coelho, você vai ver. Não era aquele, não? Não era aquele, não era. É outro. E esse daí que o Esdras está falando é outro também. Esse que eu tô falando é outro, é a Virgínia Lane. Virgínia Lane, conheci assim, não sei qual era a pronúncia correta. Esse daí o Beto Coelho. Você quer ver? Era esse daí, era o Beto Coelho. E assim, gente, o Beto Coelho era esse senhor aqui, né? De óculos. Então, todas essas canções que vocês estão vendo, que era lá do A e lá do B, gente, era aquelas canções assim, olha só, era Capelinha de Melão, Peixe Vivo, A Canoa Virou, aquela coisa bem assim, sabe? Bem lá no comecinho, Samba Lelê, Sapo Jururu. E eu lembro que era isso, os dois LPs. E eu lembro que quando meu filho era pequeno, eu cheguei a colocar para ele esse disco, né?
E aí eu achei estranho que eu vi que ele não curtia. Aí que eu vim entender. Por que eu vim entender? Porque não se cantava mais as musiquinhas na escola também. Também não tinha mais isso. Aí ele chegou para mim num dado momento e falou, não, mãe, agora não é mais Beto Coelho. Eu falei, quem que vai ser o Coelho da Páscoa? Ele falou, não, mãe, não tem. Não tem agora um coelho. Eu falei, o coelho não tem nome? Não tem. Aí eu falei para ele, você não conhece essas músicas de cantar? Ele falou, não, mãe. Ele falou assim, na escolinha ninguém canta. Aí eu falei, você vê como que isso também se perde, né? Outra narrativa que se perdeu na história. Deixa eu só dizer uma coisa aqui, eu vou me intrometer. Porque, pela reação dele, as pessoas devem estar estranhando. O filho que ela está falando é esse que está aqui embaixo, viu? É o Sérgio que está aqui embaixo. É verdade. Esse está aqui, o Sérgio, que é o do suporte. Pela reação dele, não, porque o pessoal pode estar achando estranho a cara que ele está fazendo. Ela está falando dele. Tá? É verdade, é que eu estou falando dele. O lazer perdeu seu espaço, porque diminuiu o número de... Voltando, retomando o assunto. Vamos retomar. Porque reduziu o número de irmãos por família, acabou reduzindo o número de vizinhos, ninguém mais confia, como confiava antes, em deixar ir dormir na casa do amigo. É difícil. Ou ficar na rua até mais tarde brincando, ou mesmo durante o dia. Além do que não tem mais esse espaço que havia antigamente para ficar na rua não tem. brincando. Não tem mesmo. Hoje tem ladrão, tem violência, tem sequestro, tem atropelamento, tem uma série de coisas. Muitas pessoas entendem que a escola é um local que seria uma espécie de campo seguro. Não dá para ficar com o filho, enfim, lógico, a gente entende que a dinâmica muda, os pais têm que trabalhar, as coisas sobem de preço, é difícil manter o nível de vida, mas muitas pessoas ainda entendem que a escola é um local para deixar as crianças, virou um depósito de criança, mas não tem aquele momento enriquecedor dentro da escola. E é muita coisa realmente para a professora fazer. A dificuldade é grande, o trabalho é muito, né? Há muito tempo atrás, aí, o governo de São Paulo ele tinha colocado a obrigatoriedade, né, de ter uma assistente, né, Esdras, na sala de aula. Agora, gente, eu vou ser sincero para vocês. De uns 8 anos que eu não vejo uma assistente de sala. O que eu vejo são, enfim, as meninas que estão estudando pedagogia e precisa fazer lá ganhar suas horas, fazer suas horas. Só que quando ela está cuidando dos alunos para ganhar suas horas em pedagogia, está fazendo estágio, a professora está sentada corrigindo a apostila. Então ela já pede, olha, corrija, olha, leva eles lá para mim lá porque eu tenho que corrigir, tenho que mandar os recados na agenda. Então veja que até aquele momento, né, da professora que ela ia, ela brincava com a gente que tinha na nossa época, isso também acabou se tornando inviável hoje, né? Mas é impressionante quando eu vejo o LinkedIn. Eu acho que eu estou num outro planeta. Aliás, eu percebo um mal-estar. As pessoas se mantêm, mas as pessoas... Não, eu estou falando do LinkedIn, mas eu estou falando de rede social como um todo, né? Tá. Mas é um mundo de fantasia, é um mundo de ilusão. E o LinkedIn, por ser uma rede profissional, acaba focando muito em técnicas, em métodos, em sistemas. E aí a gente vê skills para lá, soft, a gente vê gamificação, a gente... Agora, lifelong... Eu vou passar a vida inteira estudando para não ter tempo para pensar. Eu vou passar a vida inteira trabalhando para não ter tempo para pensar. Verdade. Aí agora, as pessoas estão tendo que trabalhar em casa, no primeiro momento estão super felizes porque estão junto da família. Mas deixa começarem a aumentar as cotas, as metas de trabalho, as cotas serem cumpridas. Deixa começarem a acumular funções, porque escolas que tinham 12 professoras, agora tem 6. O número e o trabalho dobrou. O estresse é gigantesco. Pode estar com um terço do número de alunos, mas o trabalho aumentou 5 vezes, 10 vezes.
E é um estresse, né? Porque às vezes você fala assim, puxa, que legal, vou trabalhar em casa. Quantas pessoas já não chegaram e falaram assim, meu Deus, eu não vejo a hora de voltar, porque quando eu saio, eu vou para lá trabalhar, realmente eu estou trabalhando, porque aqui eu estou trabalhando, aí eu tenho que parar, eu tenho que ver não sei o quê, eu tenho que fazer outra coisa, aí o filho entra, aí o filho sai, aí a mãe chama, aí o pai precisa, e toca a campainha, o cachorro late, então assim, você vira multitarefa, né? Você faz E a gente 200 vê coisas. cursos, e a gente vê cursos como organizar-se para o trabalho, como com organizar. o trabalho híbrido, É, é. vamos dizer. O home Como office, como organizar-se. trabalhar em home office, criando agenda home office. Isso, a gente vê vários cursos. As pessoas acabam embalando e acaba piorando mais a situação. Sim. Acaba piorando muito mais. Quando a gente pensa metodologias ativas, para mim, se é metodologia, é ativa. Para mim é um pleonasmo. Para que eu vou ter uma metodologia se não é de ação, se não é ativa, se não funciona? Então, para mim, toda metodologia é ativa. Eles acabam recriando aquilo que já existe. Se a gente for ver as inteligências múltiplas, a teoria das inteligências múltiplas, tem lá, além de um monte de outras inteligências, a inteligência intrapessoal e a interpessoal. A inteligência intrapessoal é a capacidade que você tem de lidar consigo mesmo, com suas frustrações, com suas limitações, você encontrar o que você tem de virtude, o que você tem de vantajoso. E a interpessoal é a inteligência que você tem de lidar com as outras pessoas. Aí, o que o sistema faz? O sistema pega esse recorte, tira de todo o contexto das inteligências múltiplas, que envolve a inteligência musical, a inteligência pictórica, que são inteligências criativas, por exemplo. São ligadas à criatividade, né? Que são ligadas à criatividade, isola e deixa só essas, a intrapessoal e a interpessoal, que são as ligadas à produção. Criar é diferente de produzir. São ligadas à produção. Por que a interpessoal? Porque é conviver com a equipe de trabalho. A interpessoal. Porque a intrapessoal? Para você brigar com os seus limites, para você conseguir vencer seus limites e produzir mais. E chamam isso de inteligência emocional. E colocam mais um monte de características. Não estou criticando. Existe sim a inteligência. Se você for ver esse recorte, ele está correto. Só que ele foi isolado de todo um contexto que acaba prejudicando o processo, esse destaque, esse destacado. É vantajoso você ensinar a pessoa a ter um controle emocional. Sai fora do contexto, né? Sim. Acontece que as inteligências múltiplas, o critério das inteligências múltiplas tem lá o pictórico, tem o musical, tem o espacial, que é o que faz a criatividade, é o que faz a pessoa poder inovar, verdadeiramente inovar. Verdadeiramente criar, é criar. Aí vem, eu falei que não existe um significado exato. Veja a palavra recreação. Recriar. Criar de novo. É criar diferente. Aí você vê as pessoas, os indivíduos, as crianças brincando de casinha, estão recriando o universo que elas estão vendo, estão recriando ali na brincadeira. É uma atividade recreativa, brincar de casinha. Como desenhar. A criança desenhando, ela às vezes está expressando ali algo que ela não consegue expressar, talvez ela não consiga nem identificar, não consiga nem entender da vida dela ou da convivência dela. Na hora que ela está desenhando, ela consegue expressar aquilo. Ela está recriando aquilo que ela tem na vida dela. A vida dela ficou feio, é um cacófato, peço desculpas.
mas aquilo que ela tem na sua vida, ela consegue colocar no desenho. É uma recriação. E o que é arte? A arte é uma recriação da realidade. Então está tudo ligado. Tá tudo entra naquela ideia que eu falei, que não existe como você conceituar de uma maneira única, a não ser colocando características, como eu falei. A aventura é uma motivação para o brincar. A competição contra outros e contra seus próprios limites. A competição contra si mesmo. Montar um quebra-cabeça, a pessoa está se desafiando. Romper seus limites. Outra motivação é a vertigem. O que é a vertigem? A vertigem é aquilo que faz o torcedor estar torcendo durante um jogo. É a vertigem. É como a egrégora na hora da missa, na hora do evento religioso. Aquele espírito, é aquela sensação, é aquilo que envolve a pessoa. Essa vertigem é uma característica do brincar, do lazer. E isso tudo motiva a aprendizagem. Quando a gente fala de gamificação, a gente está falando de tudo isso. Só que tudo isso são conceitos que já existem há décadas. E agora eles resolvem dar nomes novos. Metodologias ativas, sala de aula invertida. Nossa, sala de aula... Quando eu era aluno, meus professores já mandavam eu fazer pesquisa em casa para trazer a resposta na sala de aula. É verdade. A gente ia fazer na biblioteca, tinha a Barça, tinha que pesquisar, produzir para poder participar da sala de aula, é verdade. E vão criando nomes novos, vão reconceituando, estão reinventando a roda. E acaba se esvaziando muita coisa. Como eu falei, a educação emocional é importante. Você saber lidar com suas emoções é importante. Mas acabou sendo recortado de todo um contexto que era muito maior, que envolvia muito mais inteligências. Havia muito mais habilidades, Existe o ser humano, tem 10 inteligências, tem 11 inteligências classificadas, 9 inteligências, conforme seja o artigo que você lê, conforme seja a pesquisa que você lê. Tem inteligências, o nome do livro, se você procurar inteligências múltiplas, você já encontra isso na internet, inteligências múltiplas. Eu coloquei aí para o pessoal nos comentários, inteligências múltiplas, aqui no Face e coloquei também no YouTube. O Howard Gardner foi quem propôs as inteligências múltiplas. O nosso brasileiro, Augusto Cury, propôs inteligência multifocal. Inteligências multifocais, ou multifocal. Seria algo semelhante. É inteligência multifocal que eu tenho aqui. Eu tenho esse livro também, é multifocal, isso mesmo. Eu tenho ele aqui atrás de mim também. Então, no teu quarto. Inteligência multifocal. Inclusive, hoje mesmo eu usei ele para justamente preparar. É esse daí mesmo, eu tenho ele também. Do Cury. Eu não gosto do Cury autoajuda, mas eu gosto do Cury nessa linha. Essa linha didática eu gosto. Eu também gosto desse livro dele. As inteligências múltiplas do Howard Gardner, você vai encontrar de maneira diferente conforme seja a fonte que você investigue, porque o próprio Gardner, ele tinha conceituado 7 e ele próprio acrescentou 2 depois. Aí depois pesquisadores foram dizer que uma delas não valia. Aí tem a briga de academia, de pesquisador, mas basicamente seriam a inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística ou verbal. A lógico-matemática é a que lida com matemática, com a lógica matemática. A linguística verbal, que é a capacidade de lidar com a linguagem. Então, o profissional da lógico-matemática seria, por exemplo, quem faz estatística, quem faz economia. O profissional da linguística verbal seria um apresentador de programa de televisão, um apresentador de fato, não aqueles fingidores, mas um de fato. O Silvio Santos ele tem uma inteligência linguística, uma inteligência de se expressar com a linguagem.
Existe a inteligência pictórica, que é lidar com a imagem, é a capacidade. Tem gente que nunca estudou arte e é capaz de reproduzir a face, olhar para uma pessoa e desenhar a face direitinho do jeito que é. Ou olhar uma paisagem e fazer o desenho, sem nunca ter estudado. Agora, existe a questão, a polêmica, se todas essas inteligências podem ser desenvolvidas através de treinamento, através do processo educativo, pedagógico ou não. Mas que existem as pessoas que nascem com essas inteligências, existem. Existe a inteligência musical, a inteligência espacial. Lógico que a musical é a que é usada pelo músico, pelo maestro, pelo arranjador. É a pessoa que percebe ritmo, que percebe o andamento, que canta bem. Uhum. Que tem muita gente que está no papel de cantor, mas que não canta nada. Se desligar da máquina, vai desafinar, não sabe cantar. E por mais que faça curso de canto, não vai conseguir ser um bom cantor. É. Existe isso. Como também o pintor. A inteligência pictórica, tem gente que sabe reproduzir naturalmente, mas tem gente que, por mais curso que faça, não vai conseguir ser um bom pintor, um bom desenhista. A inteligência espacial é daquela pessoa que é capaz de perceber distâncias, tem noção de espaço, de dimensões. A inteligência, aí vem questão de nomenclatura corporal, sinestésica, de coordenação motora, a inteligência física, é tudo uma coisa só. É a inteligência de um jogador de futebol, é a inteligência de um malabarista. Uhum. Agora, tudo isso e mais, a intrapessoal que eu já falei, a interpessoal que já falei, tem a inteligência que foi colocada depois, naturalista, que é a capacidade de perceber a natureza. Tem gente que é capaz de dizer que vai chover. E nem ele sabe como é que ele sabe, mas ele sabe que vai chover. Uhum. E tem a inteligência existencial, que alguns colocam fora desse rol, mas o próprio Howard Gardner teria colocado dentro. Mesmo que depois tivesse tirado, em princípio ele colocou, ele acrescentou, que é a capacidade da pessoa lidar com a existência, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, meio Hamlet, sabe? O que é a vida, o que é a morte, que seria a inteligência de um pastor, de um padre, de um líder assistencial, sabe? As inteligências, então, são todas essas. E se a gente for prestar atenção, um jogador de bilhar, um jogador de sinuca, aí entra o lazer, aí entra a diversão ou brincar. Um jogador de sinuca, de bilhar, ele usa a inteligência espacial, ele consegue perceber a distância, ele usa a inteligência matemática, ele consegue calcular, inclusive, a força da tacada. Então, tem também aí uma inteligência corporal, sinestésica, a coordenação motora. Então, as inteligências não são sozinhas. Por isso que eu digo que eu não considero bacana isolar apenas duas. Essas duas acabam sendo isoladas apenas para reproduzirmos o sistema do jeito que está, para a gente continuar criando pessoas que continuam reproduzindo mais do mesmo. Por isso que nós temos professores, como você mesma disse, que acabam reproduzindo mais do mesmo. Além do que, existe o acúmulo de funções, além do que, cada vez mais a quantidade de serviço aumenta, as necessidades aumentam, o rendimento diminui, Sim. Tanto o rendimento em produção quanto o rendimento financeiro. Cada vez se exige mais do professor, pagando menos. Verdade. Eu tenho escutado propostas absurdas. Eu tenho escutado colegas me apresentando, me contando de propostas absurdas. E com certeza alguém aceitou.
porque nós estamos numa situação de desemprego nunca vista. É verdade. Então, quando nós falamos do brincar na educação, nós temos que pensar que qual é a cabeça do professor numa situação dessa para pensar em tornar uma aula divertida. É. Como é que esse professor consegue? Ele pode ter toda essa intenção, mas como é que ele vai realmente conseguir isso? É o meio, né? O meio acaba fechando, né? Acaba não permitindo que ele faça. Os fatores externos, né? O brincar envolve também fantasia. Uhum. Através do brincar, a criança aprende a conviver com regras. Verdade. Mas conviver com regras não é padronizar. É. Mas como é que o professor consegue fazer uma diferenciação no corre-corre do dia dele? Como é que ele, de repente, acaba virando uma atividade competitiva por competir, aí a criança acaba se tornando um adulto apenas para cumprir metas. Sim. O senso crítico não existe mais. E é por isso que nós temos, já hoje, pessoas que saem por aí matando, pessoas que saem por aí botando fogo em índio, pessoas que saem por aí cometendo barbaridades. Nós temos uma barbaridade recente, que eu não vou comentar, com uma criança, está nos jornais, e as pessoas estão com um vazio existencial, como se a vida humana não valesse nada. Por quê? Isso mesmo. Porque estão envolvidas num processo, imagina, lifelong, o que seja. Lifelong studying, lifelong learning, lifelong aquilo, lifelong qualquer coisa. Não, é impossível. E as pessoas se apegam àqueles conceitos, parece que o inglês fascina, o idioma fascina, parece que o que é novo fascina, só que isso não é novo. Isso já existia, é né? novo. Isso já existia. Todos nós sabemos que existe a educação formal e a informal, a gente aprende desde que nasce. É. A gente respirando está aprendendo. A gente deitado na cama está aprendendo. Agora eles criam o conceito para quê? Para obrigar você a estar fazendo curso, se atualizando. Para quê? Por enquanto, pode ser que você consiga um emprego, mas daqui a 5 anos fica complicado saber quem é que vai conseguir manter o seu equipamento atualizado daqui a 5 anos. Será que o nosso equipamento vai estar atualizado daqui a 5 anos? A gente vai ter renda suficiente para atualizar? São questões assim que norteiam e que todas acabam caindo, né, na mesma situação, né? Tempo que passou e coisas que foram perdidas. Esdras, a gente está chegando aí no nosso horário e eu quero fazer uma pergunta aí para você colocar aí alguma coisa aí nos 5 minutinhos. É possível resgatar esse brincar de cada um? Independente da idade? O que você acha disso? Einstein, ele foi perguntado sobre a Terceira Guerra Mundial, como seria. Ele disse, a terceira eu não sei. Eu sei que a quarta vai ser com paus e pedras. Isso está na internet, como sendo de Einstein. Eu acredito que essa ludicidade vai ser recuperada. Essa ludicidade, na verdade, é o que vai fazer virar o jogo. É o que vai rehumanizar a humanidade. É o lúdico. No momento em que a humanidade perceber que não consegue acompanhar o ritmo que é cobrado dela, a solução vai aparecer. E essa solução tem que ser humana, tem que ser lúdica. É como eu falei, da Quarta Guerra Mundial. A terceira eu não sei como vai ser. A quarta vai ser com paus e pedras. Vai ter que se virar. A humanidade vai... Ou então a humanidade se mata. Ou a humanidade vai se extinguir, vai se auto-exterminar,
Ou vamos entrar naquelas ideias das teorias da conspiração, vai uma parte morar num outro planeta, morar em Marte, e o resto morre e fica por aqui, ou sei lá o quê. Ou a humanidade sobrevive através dos recursos lúdicos. Agora, se existem meios de recuperar a ludicidade hoje, é você estar atento e tomar cuidado para não estar apenas repetindo processos automáticos. É você buscar o não automático. É você pensar, quando está na frente de uma tela, que a tela é para isso que nós estamos fazendo. Nós estamos conversando, é um meio de comunicação, é um meio de facilitação. Mas não é para substituir o humano. Sim. Você tem que tomar cuidado. Então, a questão é tomar cuidado para não substituir o humano e buscar cultura. A pessoa tem que buscar cultura. É impressionante que nós temos o universo na internet e a gente busca sempre somente o mesmo. As pessoas têm que se acostumar a procurar diversificar. Não vamos procurar só aquela música que é conhecida, que é famosa, aquele artista. Vamos procurar conhecer música antiga. Vamos procurar conhecer autores de romances antigos. Vamos procurar literatura de outros países. Vamos, traduzido, lógico. Vamos procurar conhecer... Eu conheço brincadeiras da Rússia, por exemplo. Eu conheço brincadeiras... Eu andei postando, inclusive, brincadeiras indígenas essa semana. Uma brincadeira russa, não sei se você conhece as Cinco Marias. Sim. São só aqueles saquinhos. É uma brincadeira russa. Quer dizer, eu poderia ficar fechado apenas no que eu aprendi na minha especialização. Mas não. Eu tenho 6.000 discos. Se perguntar se eu tenho tudo de um determinado artista, eu não tenho. Eu não coleciono, eu não sou fã de um artista ou de um gênero. Eu sou múltiplo, eu gosto de diversidade. E eu quisera eu que a humanidade fosse como foi um dia. Porque um dia foi assim. É verdade. Hoje em As dia... pessoas tinham uma cultura múltipla. As pessoas tinham uma cultura. A minha mãe teve na escola alemão, francês, latim e mais ainda, e muito mais. Agora, hoje em dia, a escola está aí só para ensinar técnicas, para formar técnicos, para reproduzir e fazer tudo igual. Infelizmente. É a gente se policiar. É o reaprender a aprender, né? Existe nas teorias do lazer, existe o conceito de educar para o lazer. As pessoas, porque existe o preconceito, o lazer é para preguiçoso, o lazer é para vagabundo. Mas não, até o perda ócio, de tempo, né? O pessoal fala que é perda de tempo. Tem que focar naquilo que é mais importante. E agora lifelong, e agora home, é tudo em home. Então, agora nós não temos mais nem vida. É verdade. Então, a gente tem que se policiar. No momento que a humanidade não aguentar mais, aí vai haver a virada. Como vai ser, eu não sei. Mas vai ser através da ludicidade. Vai ter que ser. Porque são os recursos naturais que nós temos. É com esses recursos que o ser vivo, não é nem só o ser humano, os animais, eles brincam. Verdade. Assim eles aprendem a sobreviver. Então vai ser por esse caminho que a gente vai seguir. Quando Einstein falou com paus e pedras, ele estava dizendo, a guerra vai ser lúdica. Nós vamos buscar ludicamente os recursos para a guerra. Bom, pessoal, eu acho isso daí que o Esdras foi fantástico o que ele falou, tá? O lúdico para a gente poder reumanizar.
Isso aí foi assim, foi um encerramento assim fantástico. Esdras, nós vamos marcar depois outra live para a gente continuar esse bate-papo, porque o bate-papo está muito bom. Eu agradeço a participação. Eu também agradeço. Foi muito bom. Eu agradeço a participação. Na verdade, o que eu planejei falar, eu não consigo ficar preso em roteiros, mas o que eu planejei falar, eu não falei 10%. Olha, mas vou falar uma coisa. Acabei falando um monte de coisa que também foi, acredito, eu espero que tenha sido enriquecedora. Ah, mas com certeza, o pessoal está gostando muito, teve muito acesso, o pessoal adorou, tem muito comentário aqui que eu estou recebendo no Messenger. E nós vamos voltar a falar sobre esse assunto de novo, se você aceitar outro convite da gente. Eu aceito, lógico. Então nós vamos voltar, pessoal, nós vamos voltar aí com uma parte 2 desse bate-papo, que foi muito bacana. Eu vou ver aí, eu vou marcar uma data aí com Esdras. Nós vamos ver se a gente consegue alguma coisa aí para a última semana de maio, se você tiver aí com tempo, tiver condições. Vamos planejar. Beleza, pessoal, nós vamos voltar então, vamos fazer a importância do brincar na educação, parte 2. Nós vamos fazer essa live, vou marcar com o Wesley, nós vamos voltar. Gente, foi muito bom esse bate-papo, eu adorei muito, teve muita coisa que foi falado, e é coisa assim que assim, se pudesse falar, poxa, mas o que você acha que a gente poderia ler, o que a gente poderia fazer? Olha, esses 2 livros que o Esdras comentou, que eu li e eu gosto muito também, Inteligências Múltiplas de Gardner, tá? E a Inteligência Multifocal do Cury, eu coloquei até aí para vocês. Gente, leiam porque vocês vão perceber tanta coisa, vocês vão relembrar de tanta coisa que vai ser fantástico, tá? Pessoal, nossas redes sociais, por favor, acessem, podem mandar perguntas. Se tiverem perguntas pertinentes para o Esdras, eu estarei encaminhando para ele, para que ele tome ciência e eventualmente possa também, enfim, estar respondendo. Esdras, depois se você puder deixar um contato para o pessoal que queira entrar em contato com você, que queira falar também, por favor, fique à vontade, passa que nós vamos compartilhar também. Pessoal, esta live com Esdras vai para o nosso podcast, vai para a nossa rádio Classmaker, ok? Com bastante informação para vocês, além de todos os links que o Esdras passou. Mas eu acho que os links que o professor passou estavam relacionados à leitura. Então, esses links vão ficar para maio, gente. Eu não vou compartilhar. Porque senão vai perder aquela história da surpresa, né? E o bate-papo foi muito bom. Tem o pessoal falando assim, nossa, o Esdras deve lembrar daqui da nossa época de Pinheiros, da rua. Gente, o pessoal adorou essa live, tá? Nossa Senhora, o pessoal retrô. Olha, foi um prazer te receber aqui. Tanto é que você vai voltar. Olha, gente, nós estamos falando isso aqui publicamente. Olha, que o Esdras vai voltar sim no final de maio, eu vou remarcar com ele e nós vamos fazer a importância do brincar parte 2, tá ok? O pessoal no Face também adorou, também gostou muito do bate-papo. E Esdras, eu queria agradecer você de novo, gratidão por você ter vindo, ter conversado com a gente. Nossa, foi muito bacana essa live. Gente, estamos começando bem a segunda-feira. Vamos falar a verdade, né? Carla, eu quero agradecer essa oportunidade. E eu quero agradecer aos meus amigos que eu percebi muita gente recomendando a outras pessoas essa live. De repente eu descobri que eu tenho mais fãs do que eu pensava. Pessoas compartilhando, recomendando para pessoas que já tinham sido recomendadas por outras e eu tenho certeza que tem muita gente que está aqui assistindo, que me acompanha. Quero agradecer novamente este convite. Eu tenho 2 canais que não estão exatamente ativados, por falta de uma parceria na parte técnica. Tá. Mas eu já fazia lives antes. Na Ágora agora,
eu depois vou passar o link direitinho para cá. Tá. No YouTube, tem também no LinkedIn, e o Boteco de Atenas. Boteco de Atenas. Tá. Porque justamente a minha parceria do Nágora agora houve problema, eu não pude me acompanhar mais. Aí eu consegui um outro parceiro, e esse outro parceiro também não pôde, por outras obrigações, me acompanhar. Então, eu estou sem essa parceria. E você tem, pelo menos, a parceria do seu filho, que cuida dessa parte, essa base, né, essa estrutura. Fazer um trabalho desse sozinho é muito complicado. Não, realmente é muita coisa. É que ele dá um suporte, né? Ele cuida de toda essa parte do suporte técnico, mas eu também tenho aí outra pessoa que trabalha comigo, que é o Alex. Pois é. O Alex também, a gente tem várias frentes aí, e a gente tem nós temos parceiros de trabalho, né? Aí ao longo do. Pois é, e eu estou sozinho. Então, eu não estou conseguindo manter as lives na assiduidade, na frequência que eu gostaria, mas podem mandar perguntas. Mas você passa depois para mim esses links que você falou? Passo. Você passa para mim que o Sérgio ele vai subir tudo. Algo que eu senti falta foi realmente eu percebo que às vezes a gente pode ter fugido um pouquinho do assunto. A gente acabou falando de lazer muito mais do que exatamente o brincar na educação. Então, a gente pode focar mais nisso na próxima vez. Ok. Embora também eu saiba que vai ter o pessoal que vai querer discutir o lazer do Olha, adulto. Daí a gente já está até acostumado, porque assim, o pessoal... na verdade, assim, você percebe quando a coisa tá boa, porque o pessoal tá interagindo, né? O pessoal curtiu bastante. Eu acho que dá para ter até a terceira. É verdade, o assunto... Olha, gente, o assunto vai longe. Viu? Olha, o pessoal está aqui dalando. Existem as corrupções do lazer, quando o torcedor já sai para a pancadaria. O lazer que acaba sofrendo... O que é a corrupção? Corrupção é um desvio de função. Sim. Então, o torcedor violento já é uma corrupção do lazer. Olha, para a próxima live, gente, eu vou prometer que eu vou deixar só o Esdras falando, eu não vou interagir, que é para não ficar, eu não vou interagir, eu não vou mostrar nada, eu não quero falar de Beto Coelho, eu não vou falar nada disso, gente. Não, tem que falar sim. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de vocês aqui para nossa live. Compartilhem, é muito importante a gente aprender a compartilhar informação. Nós não podemos receber informações e ter conhecimento e nos fecharmos nele, tá ok? Pessoal, nós vamos nos ver então aqui esta semana agora, para quem for dar uma visitada lá no dia 15 de abril, no Papo Docente com o Marlon Piloneto, falando sobre reflexões e tendências na escola, ok? Então, essa semana, na quarta-feira, nós estamos programando uma reprise, ok? A gente vai estar informando para vocês, vamos estar passando, tá? Pessoal, muito obrigada pela presença. Uma excelente semana para todo mundo. Muito obrigada para todo mundo. Esdras, super obrigada por você ter vindo aqui com a gente. Pessoal, nós vamos voltar. O pessoal já está dizendo aqui, ó, estamos ansiosos já pela parte 2. Sérgio, obrigada pelo apoio técnico que a gente precisa tanto. Enfim, nosso suporte aqui, que é tudo. Aliás, né? Toca aqui que é nós de novo, né? Bom, pessoal, muito boa noite. Esdras, muito obrigada. Boa noite novamente. Pessoal, tenham uma excelente semana e se preparem porque a gente está preparando muita coisa boa para vocês. Beijo no coração de todos. Se cuidem, desculpa, cara. Se cuidem. Tomem seus cuidados, usem máscara, álcool em gel, tomem seus cuidados. Cuidado máscara, com os seus. Tá? Máscara, gente, não é assim. É assim, tá? Não é assim, não é aqui. Eu andei postando para que serviria a máscara na orelha, se seria para brinco. Então, né? Para que serviria no queixo? Para que serviria no pescoço? Seria uma gargantilha? Eu andei postando porque não tem lógica. É verdade. Se cuida, gente. Se cuida, gente. Se cuida. Beijo no coração.